Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco aí espalhado de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha aí espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Como é habitual, eu faço de praxe, agradeço a todos os inscritos, a todas as pessoas que estão a nos visitar, por estarem interagindo conosco, seja enviando a sua crítica ou postando seu comentário. Um agradecimento aqui em especial a todos que participaram da nossa live ontem. Muitíssimo obrigado. A você que não é inscrito, ative o sininho para vocês receberem as notificações e se inscreva aí no canal. Na descrição deste vídeo deixarei o link do grupo do WhatsApp. Basta vocês clicarem que vocês serão automaticamente redirecionados para o WhatsApp. Uma bela oportunidade aí para a gente poder interagir e tratar de assuntos referentes ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Meus amigos, hoje dia 2 de setembro de 2019, desde já eu estimo um belo mês de setembro a todos vocês. Primeiro vídeo de hoje a gente vai estar tratando das categorias de base e do futebol profissional. A gente vai passar primeiramente o boletim da base para depois a gente falar sobre o futebol profissional. Então me acompanhem até o final do vídeo, por gentileza. Vamos começar a falar do Sub-20. Sub-20 do Vasco jogou no domingo em São Januário. Jogo que teve a transmissão da Band, a gente pôde acompanhar os meninos aí do Sub-20. O Vasco ganhou da Chapecoense por 2-0, 2 gols do menino Figueiredo, tá de parabéns. Agora o Vasco tem 26 pontos na competição, assumiu a terceira colocação, uma rodada muito boa para o Vasco, porque os clubes que estavam acima perdeu e o Vasco encurtou essa diferença aí para o Flamengo, que é o líder. O Flamengo tem 29 pontos, o Vasco tem 26. Lembrando, o próximo adversário do Vasco, referente à 13ª rodada, será a equipe do América Mineiro, uma equipe que faz um bom campeonato brasileiro sub-20. Este jogo vai acontecer em Minas Gerais, lá nas Alterosas. Então é muito importante que o Vasco vença. Esse jogo vai acontecer na quarta-feira. E só para explicar para os amigos, este campeonato sub-20 ele é diferente do profissional, né? É só um turno com 19 rodadas, os 8 primeiros se classificam. Obviamente, os 4 primeiros têm a vantagem de jogar a segunda partida em casa. Então, primordial para o Vasco nesta primeira fase do campeonato sub-20 é estar aí entre os 8 e de preferência nas 4 primeiras colocações para a gente poder jogar a segunda partida em casa. Com relação ao sub-20, o Vasco daqui a pouco faz a final da Copa da Amizade, que envolveu times aí do Japão e times do Brasil. Esse jogo vai acontecer às 10 horas da manhã, lá no centro de treinamento do Zico, o CFZ. O Vasco vai enfrentar o Fluminense na final. O Fluminense que vem embalado porque tirou o Flamengo nas semifinais. E o Vasco também, com certa confiança, tirou o Atlético Paranaense. E o Vasco vai fazer a final hoje da Copa da Amizade com o Fluminense. A gente vai acompanhar esta partida e mais tarde a gente vem com o resultado. O Sub-17 está definido quem será o adversário do Vasco na Taça Rio. O Sub-17 do Vasco empatou com o Madureira no meio de semana. O Vasco jogava pelo empate, o jogo foi lá no campo do Arte Sul, foi 0-0. O Fluminense ganhou o Botafogo neste final de semana por 2-1.
logo o Fluminense enfrentará o Vasco. Este jogo será nas Laranjeiras, às 10 horas da manhã, né? Então o Vasco mais uma vez enfrentando o Fluminense aí nas categorias de base. Meus amigos, vamos falar agora do time profissional. Somos sabedores que o Vasco perdeu para o Cruzeiro, jogo referente à 17ª rodada que aconteceu ontem lá em Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte. Agora o Vasco tem 5 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Perfeito? O Vasco caiu uma colocação. O Vasco agora está em 15º lugar. Mas, meus amigos, não é o final do mundo. A gente está com 6 pontos de distância da zona do rebaixamento e apenas 1 ponto para a Copa Sul-Americana. Perfeito? A gente falar de Libertadores a essa altura do campeonato é viagem, mas é totalmente plausível que o Vasco venha brigar por uma vaga aí na Sul-Americana. Repito aqui, o jogo de ontem entre Vasco e Cruzeiro não traduz o que foi o jogo. O Vasco se comportou melhor, até o Vasco perdeu o pênalti. O Vasco estava bem na partida, depois o Vasco não baixou a cabeça, tomou um gol aí no final aí pro Cruzeiro. A gente precisa ver essa parte física dos nossos atletas, que mais uma vez o Vasco deixou a desejar. O Vasco agora vai enfrentar o Bahia que jogou este final de semana em Salvador contra a equipe do CSA, venceu por 1-0. O Bahia está com 27 pontos e está na 8ª colocação. Então é um jogo muito difícil. O Vasco precisa contar com o seu torcedor para a gente poder ter mais um êxito, para a gente somar pontos e sair dessa zona aí da confusão o mais rápido possível. Conforme eu tenho dito para os amigos, prioridade no momento é a gente somar 44 pontos. Hoje a gente tem 20 pontos no campeonato, portanto faltam 24 pontos para a gente se livrar aí do rebaixamento. Depois a gente vê como é que fica. O ideal seria que a gente terminasse esse primeiro turno com pelo menos 22 pontos, né? Para conseguir a metade desses pontos aí. Perfeito? E porque vai ser muito difícil do Vasco no segundo turno fazer uma campanha pior do que está fazendo. Visto que o técnico Vanderlei Luxemburgo, ele tem feito arranjos no time. E dito isto, eu queria falar três aspectos aqui. Primeiro, Pikachu perdeu o pênalti. Apoio incondicional aos atletas do Vasco. Pikachu perdeu o pênalti contra o Flamengo, perdeu o pênalti contra o Cruzeiro ontem, mas é levantar a cabeça, força aí ao Pikachu. Nós, torcedores do Vasco, temos que abraçar esses atletas até dezembro, porque o técnico Vanderlei Luxemburgo deixou muito claro ontem que é o que a gente tem. A gente vai com esses atletas até o final do ano. Então não adianta aqui a gente xingar o atleta também é ser humano. Ele ontem jogou muito bem, apesar de ter perdido o pênalti, fazendo várias jogadas ali pela direita ali com o Rossi. Às vezes, na ultrapassagem, o Raul aproveitando aquele setor ali. Então, gente, vamos ter paciência, vamos entender que errou, mas é um jogador que tem muita credibilidade, um jogador que já está na história do Vasco por ser o maior lateral com número de gols, né? Jogador que já conquistou título carioca pelo Vasco. Então, meus amigos, vamos ter muita calma nessa hora,
vamos apoiar. Segundo aspecto que eu queria abordar aqui é a necessidade de reforços. O Vasco precisa se reforçar urgentemente. O técnico Vanderlei Luxemburgo, quando olha para o banco de reservas, ele fica de mãos atadas. Ontem, por exemplo, tivemos que substituir o Rossi. Obviamente, ele acabou de operar, então não teria condições de jogo. Substituímos o Thales Magno, que estava muito aquém do que vinha produzindo. Foi uma mudança técnica e tática vista pelo Luxemburgo. E modificamos o Marrone. Na hora que o técnico Vanderlei Luxemburgo teve que tirar os 3 homens de frente, e vamos abrir um parênteses aqui, o Marrone sentiu uma lesão. Na hora que ele teve que fazer essas 3 substituições, ele teve que colocar o Thiago Reis, que não tem como a gente cobrar o atleta, não vem jogando, não tem uma sequência, é um jogador que tem certo talento, mas a gente não pode cobrar. A gente colocou o Felipe Bastos, por ele não ter outro atacante no banco, ele foi obrigado a desmanchar o esquema com 3 atacantes para colocar mais um volante, Felipe Bastos, né? E a outra substituição que ele fez foi o Valdívia. O Valdívia, que inexplicavelmente não disse ao que veio ao Vasco ainda. Ontem, no final do jogo, eu até falei na live, houve 6 cobranças de córner. O Valdívia bateu 5 e não teve força para jogar a bola no segundo pau. Lamentável. Então a gente precisa de reforços urgentemente. Somos conhecedores da situação do clube, como que está, que é difícil. Essa época do ano há um agravante, porque a maioria dos jogadores bons já estão empregados. Somos sabedores também que o Vasco só pode fazer mais uma contratação envolvendo atletas da Série A. Por isso, eu iria fazer uma reflexão com relação ao Clayton, se vale a pena ou não trazer. Fato que o Vasco precisa de reforços urgentemente. O Campeonato Brasileiro é longo, a gente tem aí problemas aí com relação a viagem, suspensão, contusão. E apesar disso, vamos abordar o terceiro aspecto aqui. O técnico Vanderlei Luxemburgo, ele deu cara para esse time do Vasco. Ele está de parabéns pelo trabalho que ele está fazendo. O Vasco perdeu ontem, mas a gente tem que enfatizar o trabalho que ele está fazendo frente ao Vasco. É um trabalho para lá de perfeito. Pegou o Vasco terra arrasada e hoje o Vasco tem um time de futebol. A gente pode questionar aqui a qualidade de alguns atletas, sim, mas o empenho deles e a aplicação do técnico Vanderlei Luxemburgo de implantar sua filosofia, jamais, né? Então, meus amigos, não tem nada perdido. Cruzeiro agora é página virada. Vamos pensar a partir de hoje no Bahia, porque sábado já temos um compromisso importante, 11 horas da manhã em São Januário. Então essa semana vai ser muito curta aí, meus amigos. Então Vascão neles. Muito obrigado aí pela audiência. Tamo juntos. Valeu.